Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula sobre o fungo Cordyceps. Mas, afinal, o que é o fungo Cordyceps? Qual o grupo que ele pertence? Qual é o ciclo de vida do fungo Cordyceps? Quais são suas vítimas? Qual é a ecologia do fungo Cordyceps, importância ecológica e áreas de ocorrência? Todas essas perguntas estarei explicando ao longo da aula de hoje, por isso, fique até o final. O fungo Cordyceps nada mais é do que um fungo que parasita insetos e transforma eles em zumbis. E um detalhe importante é que o fungo Cordyceps pertence ao grupo dos basidiomicetos, que é o mesmo grupo dos cogumelos e orelhas de pau. Sabe-se que é do grupo dos basidiomicetos porque a última fase do ciclo de vida do fungo Cordyceps ele apresenta um corpo de frutificação, que é característico do grupo dos basidiomicetos. O fungo Cordyceps ocorre principalmente em áreas tropicais, o que favorece, assim, o desenvolvimento e proliferação desse fungo. Uma curiosidade bem interessante é que na Ásia, aonde esse fungo também ocorre, ele é utilizado na medicina local. É um fator cultural bem interessante trazer aqui para vocês. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Em uma sociedade de formigas, onde cada formiga está ali trabalhando naturalmente, fazendo as suas atividades para o bem comum da sociedade de formigas. Quando, de repente, uma delas é infectada por um esporo de Cordyceps. Esporo minúsculo, quase que imperceptível. A formiga, nos próximos dias, vai continuar fazendo as suas atividades. Mas o esporo está ali, crescendo e se ramificando. Depois de uma semana, esse esporo já se ramificou e alcançou o sistema nervoso dessa formiga. Tanto que passa a alterar o comportamento dessa formiga e faz com que ela se afaste do grupo. O que acontece é que essa formiga vai procurar o ponto mais alto de um galho ou de uma árvore, lá ela vai se agarrar, se fixar e lá vai permanecer. Praticamente, o fungo transforma essa formiga em um zumbi. Lá ela vai permanecer até que se forme o corpo de frutificação do fungo, aonde ele vai liberar novos esporos para infectar outros insetos e reiniciar assim o ciclo. Ou seja, temos aqui a etapa onde o esporo infecta o inseto, a etapa onde ele começa a se ramificar até chegar no sistema nervoso central do inseto e a etapa onde ele forma o corpo de frutificação. Esse é o ciclo de vida do Cordyceps. Outro detalhe muito importante que eu gostaria de destacar é que cada espécie de fungo Cordyceps parasita um grupo específico de insetos. Por isso, existem Cordyceps que parasitam somente vespas, outros somente formigas, outros besouros e por aí vai. Agora, destacando a importância ecológica do fungo Cordyceps, para isso eu quero que você imagine a seguinte situação. Uma espécie que é super abundante, que se multiplica depressa, consome muito rapidamente os recursos daquele local e compete com as espécies nativas ali naquele local. Essa espécie ela poderia sair totalmente de controle se não fosse pelo controle biológico. E o fungo Cordyceps exerce exatamente esse papel, mantendo no controle populacional mais adequado algumas espécies que superabundam.
E a partir daí surge também a pergunta: e se o Cordíceps pudesse parasitar e transformar em zumbis outros grupos de animais, como por exemplo, um mamífero? E se o Cordíceps pudesse transformar em zumbi, quem sabe, o ser humano também? Será que isso seria possível? A resposta é não. O Cordíceps, ele parasita principalmente artrópodes devido à natureza quitinosa e também porque devido à temperatura desses insetos. Já no ser humano existe, assim como mamíferos, tem a temperatura mais elevada, sem falar do sistema imunológico. E isso também explica porque algumas micoses, que são doenças provocadas por fungo que acometem o ser humano, ocorrem principalmente na superfície corporal, como a pele, as unhas ou até mesmo o couro cabeludo, porque essas regiões têm uma temperatura mais inferior em relação às partes mais internas do corpo. E também porque nessas regiões não são tão bem irrigadas, aonde seria mais eficiente o sistema imune. E é exatamente por isso que o Cordíceps não parasita mamíferos, muito menos o ser humano. E essa foi a aula de hoje. Até a próxima, pessoal!